tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente não tá ligado, sabe? Se tratando de esportes ainda, mano, mais ainda, mano, muito mais. Por exemplo, eu acompanho Fórmula 1 também. Sou viciado em Fórmula 1 desde criança. Legal. Eu amo Fórmula 1. Tem um amigo meu, o meu editor, por exemplo, o cara que vai editar esse podcast, o Fio, ele é apaixonado por esporte a motor. Não só Fórmula 1. Obviamente, Fórmula 1 é o principal. Mas ele assiste Fórmula 2, ele assiste Fórmula 3, ele assiste campeonatos tipo, americanos, que é só nos Estados Unidos, tipo, a Stock Car da vida, a NASCAR, sim. Enfim, ele conhece os campeonatos assim que eu não tô ligado. Ele que me apresentou muito deles. Me apresentou site gringo para eu assistir as corridas e tudo mais. E aí, por essa influência dele, eu comecei a assistir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também. E aí eu conheci o Drogovic, Felipe Drogovic, brasileiro, que corre na Fórmula 2. Eu conheci o Mick Schumacher, que hoje está na Fórmula 1. Eu conheci alguns pilotos que, caramba, eu jamais conheceria, mano. Jamais conheceria. Porque esses caras, eles não estão noticiados, sabe? É como você falou, é uma notinha de rodapé. Essas coisas. Apareceu um pouquinho do Drogovic ali no Esporte Interativo, Esporte Espetacular da Globo, mas assim, tipo assim, vai ser de relance, vai ser uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Não vai falar da competência do cara, do nível técnico do cara, há quanto tempo ele tá correndo ali e tal. Agora, se um dia ele chegar na Fórmula 1, aí não, aí sim, aí vão pegar um histórico dele, do que ele já correu e tudo mais, e vão retratar. E isso é uma parada também que eu escuto há muito tempo. Mas por que não tem Fórmula 1 por que não tem brasileiro na Fórmula 1? Eu não assisto mais. Cara, mas sei lá, vai acompanhar por que não tem, sabe? Vai se informar por que não tem brasileiro na Fórmula 1 mais. Vai procurar conhecer o esporte também, que eu acho também que é uma outra parada que a gente conhece o nosso time, mas agora o futebol a gente conhece pouco. Mas quem trabalha com isso também, porque eu acho assim, o Brasil é um país complicado, né, na questão de esporte, de incentivar o esporte. Então, poxa, é muito difícil o Brasil conseguir construir talentos no esporte de forma adequada. Quem surge por sorte, porque tem o dom, né? Então tem um Ayrton Senna uma vez na vida, depois vai ter um jogador de basquete, um de tênis e tal, mas não existe um projeto para fazer isso acontecer. E a imprensa faz parte do problema, e ela compactua com esse problema, eu acho, na minha visão, porque a partir do momento que você, como imprensa, como jornalista, se restringe a falar de certos assuntos só por motivos de audiência, por motivos do que o público quer ouvir também, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a imprensa não cumpre o papel devido dela, deixando de falar. Vai falar sempre das mesmas coisas, dos mesmos times. Os jornalistas que se dizem jornalistas, na verdade, são comentaristas, e comentaristas setoristas, porque eles falam só de um time, às vezes, o time deles, né? E aí tem vários, cada um falando de um time. E, na verdade, o que essa pessoa está produzindo, né, de conteúdo? Tipo, o que ela está informando a mais do que você encontraria em outro lugar? Então, acaba ficando uma briga. Tipo, você vai assistir aqui ou ali, mas é a mesma coisa que está passando. Você só prefere um ou outro. E, falar desses esportes já é um desafio, que não sejam futebol no Brasil. Porque as pessoas também não querem saber de outra coisa, às vezes. Só querem saber de futebol. Mas quando você tem uma história interessante para contar, por exemplo, um brasileiro na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, vai chamar a atenção das pessoas. Eu acho que existe uma solução dentro da televisão, por exemplo, para você colocar outros esportes. Não precisa colocar todos e substituir o futebol, mas deveria, aos poucos, aumentar isso. Como, por exemplo, eu acho que já aumenta com o futebol feminino, que era extremamente deixado de lado, sofria preconceito. Você já percebe que aumentou um pouquinho. Passa na Band, tem ali alguma coisa acontecendo, isso já é bom. Tem que aumentar, mas isso já é alguma coisa. Só que, às vezes, não. Os outros esportes ficam deixados de lado, a gente tenta falar deles no podcast por um viés mais de contar essas histórias mesmo. E às vezes a gente fala de assuntos que são extremamente chamativos. É um assunto que todo mundo falou a respeito. Por exemplo, futebol e Covid agora. Né? Os campeonatos têm que parar, eles não têm que parar. Só que assim, na imprensa normal, você vai ver que eles falam muito disso, levando pro lado do calendário. Mas o calendário brasileiro é ruim, se parar agora não vai ter como terminar o brasileiro. E blá, blá. E a discussão sempre fica no âmbito do futebol. A gente quer falar de futebol e Covid sobre outros aspectos.
falar sobre o aspecto de saúde pública mesmo, das pesquisas, o número de jogadores infectados, o que isso está causando para o país, os jogadores de times menores, porque é muito fácil você falar de pandemia e futebol e falar do Corinthians, do Flamengo, mas e os caras que jogam no Marília, aqui de São Paulo, ou jogam em campeonatos bem pequenos, regionais? Vamos tentar entender o que esses caras acham e o que eles estão vivendo, porque na televisão você não vai encontrar.